Continuação da leitura da Lei 14.133, segunda parte. Capítulo 3 da divulgação do edital de licitação. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante a análise jurídica da contratação. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito, levados em consideração da análise jurídica. Encerrada a instrução do processo sob aspecto técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade, de contratação direta, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões à ata de registro de preço, outros instrumentos congêneres e seus termos aditivos. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante a divulgação e manutenção do inteiro teor no ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo, do órgão ou entidade responsável pela licitação, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio eletrônico referido no parágrafo 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória, que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4 da apresentação de propostas e lances. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: para aquisição de bens, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. No caso de serviços e obras, 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns, e de obras e serviços comuns de engenharia. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais, e de obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. 35 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação semi-integrada, ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Para a licitação em que se adote critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica, ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação, na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.
Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. O modo de disputa poderá ser isoladamente ou conjuntamente aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Fechados, hipótese que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para sua divulgação. A utilização isolada do modo de disputa fechada será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Serão considerados intermediários os lances, iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance, iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Após a definição de melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração por meio eletrônico as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas e dos encargos sociais, com respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. O edital de licitação poderá estabelecer um intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Poderá ser exigida no momento da apresentação da proposta a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta com requisitos de pré-habilitação. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. A garantia de proposta poderá ser apresentada na modalidade que trata o parágrafo 1º do 96. Capítulo 5 do julgamento. Serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, não tiverem a sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pela administração, apresentarem desconformidade com as quaisquer outras exigências do edital, desde que insanáveis. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme o disposto nos incisos 4 do caput deste artigo. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação de execuibilidade e de sobrepreço, serão consideradas o preço global, os quantitativos e os preços unitários, tidos como relevantes. Observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
do valor orçado pela administração. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor. Garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: disputa final, hipótese que os licitantes empatados poderão apresentar novas propostas em ato contínuo à classificação, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nesta lei. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o regulamento. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. Empresas brasileiras, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país, empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei 12.187. Política de clima. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no 44 da Lei Complementar 123. Definido o resultado de julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado, em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexados aos autos no processo licitatório. Capítulo 6 da habilitação. A habilitação é a fase de licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto de licitação, divididos em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal. Em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para reabilitado na Previdência Social, prevista em lei e em outras normas específicas. Constará no edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas,
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções relativas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Para fins previstos no parágrafo 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria. Sempre deverá. Por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Para fins previstos no parágrafo 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para eventuais interessados. Após a entrada dos documentos para habilitação, não será permitida substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação das informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo eficácia para fins de habilitação e classificação. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. As condições de habilitação serão definidas no edital. As empresas criadas no exercício financeiro de licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância nos termos do disposto em regulamento. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade do licitante exercer os direitos e assumir obrigações e a documentação ser apresentada por ele. Limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para exercício da atividade a ser contratada. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita à apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior, bem como os documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Registro ou inscrição da entidade profissional competente, quando for o caso. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. A exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que têm o valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado na contratação. Observado o disposto no caput e no parágrafo 1º,
Será admitida a exigência de atestado com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedada limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, a exigência a que se refere os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a critério da administração poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviços de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 anos. Os profissionais indicados pelos licitantes na forma dos incisos 1 e 3 do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5 do caput deste artigo, por meio de apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente do Brasil. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido no inciso 1 e 3 do caput deste artigo. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestados relativos ao mesmo potencial subcontratado. Em caso de apresentação por licitante de atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou contratado de constituição de consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Caso o atestado tenha sido emitido em favor do consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser conhecidas para cada consórcio de acordo com seu respectivo campo de atuação, inclusive nas licitações para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Na hipótese do parágrafo 10 deste artigo, para fim de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestados ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissional que, na forma de regulamento, tenha dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do 156 desta lei, em decorrência da orientação proposta de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:
Inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. A regularidade perante a Fazenda Federal, estadual ou municipal de domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento nos encargos sociais instituídos por lei. A regularidade perante a Justiça do Trabalho, o cumprimento do disposto dos incisos 33 do artigo 7 da Constituição Federal. Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outro meio hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. A comprovação de atendimentos do dispostos nos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficiente e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita a apresentação na seguinte documentação: balanço patrimonial, demonstrado de resultados de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais, certidão negativa dos feitos sobre falência expedida pelo distribuidor na sede do licitante. A critério da administração, poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índice de rentabilidade ou lucratividade. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem a diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. A administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer por edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes de licitação. Os documentos referidos no inciso 1 do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício do caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. A documentação referida neste capítulo poderá ser apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração, substituída por registro cadastral emitido por alguma entidade pública, desde que previsto no edital, e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, até o valor de R$300 mil. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Capítulo 7 do encerramento da licitação. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior que poderá determinar o retorno dos autos para o saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. O disposto neste artigo será aplicado no que couber à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Capítulo 8 da contratação direta, seção 1 do processo de contratação direta. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstre atendimento dos requisitos exigidos. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Razão da escolha do contratado, justificativa de preços, autorização da autoridade competente. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrido dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, em prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2 da inexigibilidade de licitação. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais e equipamentos ou de gêneros de contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados: de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Estudos técnicos, planejamento, projeto básico, projeto executivo, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causa judicial ou administrativa, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controle de qualidade e tecnológico, análise, teste e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente, e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. Objeto que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornarem necessária a sua escolha. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição, mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. Para fins do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no país ou em estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade, por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.
para fins do disposto nos incisos 3 deste artigo, considera-se de notória especialização profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados com suas atividades, permitem inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Nas contratações com fundamento dos incisos 3, predominantemente intelectuais, no caput deste artigo é vedada a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificados a inexigibilidade. Nas contratações com fundamento no inciso 5, locação de imóvel, do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos: avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Justificativa que demonstre a singularidade do imóvel a ser comprado ou local pela administração e que evidencie vantagem para ela. Seção 3 da dispensa de licitação. É dispensável a licitação para as contratações que envolvam valores inferiores a 100 mil no caso de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Para as contratações que envolvam valores inferiores a 50 mil reais no caso de serviços, de outros serviços e compras. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados e não foram apresentadas propostas válidas. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores ao praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Para a contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessária à manutenção de equipamentos, assim adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia ao valor de 300 mil reais. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, publicada por agência de fomento, desde que demonstrada a vantagem para a administração. Hortifruti, granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização do processo licitatório correspondente. Hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregados em operações de paz no exterior. Hipótese que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar.
abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração, em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizada por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Aquisição ou restauração de obras de arte e objeto histórico de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão com elas compatíveis. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados a rastreamento e a obtenção de provas, previsto no inciso 2, 5, caput do artigo 3 da Lei 2.850, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre investigação. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidos pelo Ministério da Saúde. Para a contratação com vista ao cumprimento do disposto nos artigos tais, observado o princípio gerais de contratação constante na referida lei, para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas e dos demais ministérios. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamento e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para a parcela de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas as prorrogações dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto nesse inciso. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para este fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Para celebração de contrato de programa com o ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta, que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Para a contratação em que houver transferências de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião de sua aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia. Para a contratação de profissionais, para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissionais técnicos de notória especialização. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Para a contratação de instituição brasileira que tem por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social de pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que regimentalmente ou estatutariamente
tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projeto de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira, necessárias à execução desses projetos ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos dos incisos 12 do caput deste artigo, e que tenham sido criados para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, o somatório das despesas realizadas com objetos de mesma natureza, atendidos como tais aqueles relativos à contratação do mesmo ramo de atividade. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificada como agência executiva, na forma da lei. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em site eletrônico oficial, no prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas. A dispensa prevista na linha C do inciso 4 do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. R$300 mil dispensável para pesquisa e desenvolvimento. Limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia ao valor de R$300 mil. Para fins do disposto dos incisos 8º do caput, este artigo considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidades dos agentes que deram causa à situação emergencial. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$8 mil de serviço e manutenção de veículos automotores de propriedade de órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças. Parágrafo 1º não se aplica. Capítulo 9 das alienações. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de leilão, dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H,
permuta por outros imóveis que atendam os requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores sempre que for o caso. Investidura. Venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera do governo. Alienação gratuita ou onerosa. Aforamento. Concessão de direito real de uso. Locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade de administração pública. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais no âmbito local, com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgão ou entidade de administração pública. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6 da Lei 11.952 para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Legitimação da posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competente. Legitimação fundiária e legitimação de posse, de que trata a Lei 13.465. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação da modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de doação, permitida exclusivamente para o fim de uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Venda de títulos, observada a legislação específica. Legislação pertinente. Venda de bens produzidos ou comercializados por entidade da administração pública em virtude de suas finalidades. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outro órgão ou entidade da administração pública. A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará a autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e o licitante da modalidade leilão. Os imóveis doados, com base na linha B do inciso 1 do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. A administração poderá conceder títulos de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação quando o uso destinar-se-á outro órgão ou entidade de administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração de direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6 da Lei 11.952. A aplicação do disposto no inciso 2, parágrafo 3º, deste artigo será dispensada de autorização legislativa
e submeter-se aos seguintes condicionamentos: aplicação às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004, submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas, vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, das leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. Previsão de extinção automática da concessão, dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Aplicação exclusiva do imóvel situado em zona rural e não sujeito à vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Limitação à área de que trata o parágrafo 1º do artigo 6 da Lei 11.952, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Acúmulo com quantitativo de área decorrente, no caso previsto na linha I do inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto nos incisos 6 desse parágrafo. Entende-se por investidura, para fins desta lei, a alienação ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se torna inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nesta lei. A alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais construídos em núcleo urbano, anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integra a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Na hipótese do parágrafo 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca, em segundo grau, em favor do doador. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante que, submetendo a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Capítulo 10 dos instrumentos auxiliares. Seção 1 dos procedimentos auxiliares. São procedimentos auxiliares nas licitações e nas contratações regidas por esta lei: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço, registro cadastral. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão critérios claros e objetivos definidos em regulamento. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações, previsto nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2 do credenciamento. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, caso que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas, com seleção a critério de terceiro, caso em que a seleção do contrato está a cargo do beneficiário direto da prestação, em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras: a administração deverá divulgar
e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, o edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Em hipótese do inciso 1º do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Seção 3 da pré-qualificação. A pré-qualificação é o procedimento técnico administrativo para selecionar previamente a licitação que reúne condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programa de obras ou de serviços objetivamente definidos, bens que atendam a exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte: quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem no registro cadastral. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão no edital as informações mínimas necessárias para definição do objeto, a modalidade, a forma futura de licitação e os critérios de julgamento. A apresentação de documentos far-se-á perante o órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo de 10 dias úteis e determinar a correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vista à ampliação da competição. Os bens e serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessária à contratação. Assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade de 1 ano no máximo e poderá ser atualizada a qualquer tempo, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidas à disposição do público. A licitação que se seguir ao procedimento de pré-qualificação poderá ser restrita a licitante ou bens pré-qualificados. Dos procedimentos de manifestação de interesse. A administração poderá solicitar a iniciativa privada mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados. E o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório, não obrigará o poder público a realizar a licitação, não implicará por si só direito a ressarcimento dos valores envolvidos em sua elaboração, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Para a aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com manifestação
fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente, a compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão, e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, assim considerados a microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto exigido na seleção definitiva da inovação. Validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Seção 5 do Sistema de Registro de Preços. O edital de licitação para registro de preço observará regras claras desta lei e deverá dispor as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, a quantidade mínima a ser cotada de unidade de bens ou, no caso de serviço, de unidade de medida. Possibilidade de prever preços diferentes, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, em razão da forma e do local de acondicionamento, quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote, por outros motivos justificados no processo. A possibilidade do licitante oferecer ou não proposta em quantitativos inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto, sobre tabela de preços praticados no mercado. As condições para alteração de preços registrados, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. A vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preço, com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência da ata que tenha registrado quantitativos inferiores ao máximo previsto no edital. A hipótese de cancelamento da ata de registro de preço e sua consequência. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximo deverá ser indicado no edital. Na hipótese de que trata o parágrafo 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 23 dessa lei, a contratação posterior de itens específicos, constantes de grupo de itens, exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. É permitido registro de preço com indicação limitada à unidade de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações: quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores, no caso de alimentos perecível, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Na situação referida no parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo das despesas e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. O sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições: realização prévia de ampla pesquisa de mercado, seleção de acordo com o procedimento previsto em regulamento, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle, atualização periódica dos preços registrados, definição do período de validade do registro de preço, inclusão em ata de registro de preço do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação, e inclusão do licitante que mantiver sua proposta inicial.
O sistema de registro de preço poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação, para aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. O contrato decorrente da ata de registro de preço terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos: necessidade, existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional, necessidade permanente ou frequente de obras ou serviços a ser contratado. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fim de registro de preço, realizar o procedimento público de intenção de registro de preço para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidade da contratação. O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preço na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: apresentar a justificativa de vantagem de adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade do serviço público, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do artigo 23. Prévia consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. A faculdade conferida pelo parágrafo 2º deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preço de órgãos ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preço, para órgão gerenciador e para órgãos participantes. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preço, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço, para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. A adesão à ata de registro de preço de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferência voluntária, não ficando sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo, se destinado à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do artigo 23 desta lei. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar, por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo. Será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Seção 6 do Registro Cadastral. Para fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas.
para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso ao edital e anexos. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados atendidos os critérios e condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para cadastramento. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, será admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para a apresentação de propostas. Ao requerer a qualquer tempo a inscrição no cadastro ou a sua autorização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação prevista nesta lei. O inscrito considerada a sua área de atuação será classificado por categorias, subdivididas em grupos segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em site eletrônico oficial. Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar o registro. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e a eventuais penalidades aplicáveis, o que constará no registro cadastral em que a inscrição for realizada. Não, acabando. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, que trata o parágrafo 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivos aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. A qualquer tempo, poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro inscrito que deixar de satisfazer a exigência determinadas por esta lei, ou por regulamento. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no parágrafo 2º deste artigo. Fim.